Muito boa tarde, meu querido amigo, muito boa tarde, minha querida amiga. Nós louvamos a Deus, onde tivemos uma poderosa noite de seminário de fé, de curas e libertações, e foi benção. Deus abençoe a todos quanto puder estar juntamente com a gente. E neste final de semana, os jovens estarão indo para um retiro, amanhã e domingo. E domingo à noite, 19h30, nós teremos nosso momento de celebração, nosso momento de adoração, 19h30, Rua Cinamomo 160, Igreja O Brasil para Cristo, aqui no bairro Santa Paula. E Deus te abençoe, meu querido amigo, minha querida amiga. Agora são 14h45. E eu quero meditar com você aquela meditação diária nossa, Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 29 em diante, que diz assim a palavra: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram os pés de Jesus, e ele os sarou. Coisa linda, Jesus, ele se retira até o mar da Galileia, e ele sobe ao monte. E a Bíblia diz que ele assentou-se lá. Mas o povo, sabendo onde estava Jesus, procurava por Jesus. E o interessante, amado irmão e irmã, que eles tinham a confiança em Jesus, a ponto de levar coxos, cegos, mudos, aleijados e tantos outros tipos de pessoas com diversos tipos de doenças e enfermidade, porque sabia que Jesus podia curá-lo a todos. E eles levaram, e a Bíblia diz que o Senhor curou, sarou aqueles o qual chegaram até ele. E é isto que Jesus faz também nos dias atuais. Se nós exercitar nossa fé e nós depositar nossa confiança ao Senhor, certamente Ele agirá em favor de cada um de nós. Agora, o interessante é que a Bíblia diz que ele subiu ao monte. O povo não media esforços para ir até onde estava Jesus. E aí eu entendo que o ânimo, o esforço, a dedicação, unido com a fé, gera um milagre. E Jesus curou a todos que ali estavam. Agora o versículo 31 em diante diz: De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. Ou seja, tudo que Jesus fez gerou sobre aquele povo um ato de fé. E este povo não tinha outra maneira a agradecer a não ser a glorificar o Deus de Israel através do poder do Senhor Jesus. E o foco maior, meu irmão, de uma cura, de uma libertação, da solução de um problema na vida de alguém, é levar as pessoas realmente a glorificar o Deus Todo-Poderoso. E Jesus realizava isto. Versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. Olha que coisa linda. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus expulsa os demônios, e 3 dias o povo estava ali do lado de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus teve compaixão, a ponto que diz: olha, tenho compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedir em jejum, para que não desfaleça no caminho. Sabe o que eu vejo aqui, meu querido amigo, minha querida amiga? Jesus também se preocupa em suprir as coisas básicas, necessárias para o seu povo. Deus jamais quer ver alguém passando fome. Veja bem que Jesus teve compaixão, porque ele viu que fazia 3 dias e o povo não tinha mais o que comer.
Ele diz aos discípulos: tenham compaixão desta multidão. Agora o versículo 33 diz: e os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos vieram num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Ou seja, os discípulos ficam preocupados, diz: Senhor, mas aqui no deserto, onde vamos achar tanto pão para alimentar este povo, esta multidão? Agora diz o versículo 34. E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? Jesus pergunta: alguém tem algum pão aí? Quantos pães tendes aí? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Veja bem, Jesus pergunta: quantos pães tem? 7 pães e alguns peixinhos. Versículo 35. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, que antes de haver a multiplicação, Jesus já sabia o que ia fazer. Ele pede aos discípulos que ele se sentasse ali naquela relva, naquelas gramas, né? Ele disse: olha, organiza aí a multidão para que ele sente aí nessa relva, senta aí no chão. E agora vem o versículo 36 que diz: ele, tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. Eu fico analisando, Jesus viu o povo ali, a multidão organizada, sentados. Ele pega na sua mão 7 pães e alguns peixinhos, e ele dá graças ao Pai, e começa a ver a multiplicação. E ele vai colocando na mão dos discípulos, e os discípulos começam a servir a multidão. Olha que coisa linda, o Senhor providenciando o sustento lá no deserto para aquela multidão. Meu querido amigo, minha querida amiga, lança ao Senhor a tua ansiedade, lança ao Senhor a tua preocupação, e deixa que o Senhor tome conta de todas elas. Qual era a preocupação aqui dos discípulos? Como vamos alimentar essa multidão? Qual era a necessidade da multidão? Fome. Qual foi a solução? Jesus, através do que? 7 pães e alguns peixinhos. Foi o que bastou para que ele começasse a agradecer ao Pai e pedir a multiplicação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o Deus que nós servimos, ele trabalha em cima do pouco e multiplica. Se não tem nada, ele cria. Este é o Deus que tudo pode. Vamos à frente, diz assim o versículo 37. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Mas ele pegou 7 pães e alguns peixes. Houve a multiplicação, e ainda sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós temos que confiar no nosso Deus. A palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que nele crer. Qual tem sido a tua ansiedade? Qual tem sido a tua preocupação? Confia no Senhor. Versículo 38. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Como pode isto, pastor? Está na Bíblia. 7 pães e alguns peixes. Alimentou 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos chutar aí 10.000 pessoas. Meu querido amigo, tem explicação na lógica? Não. Mas quem crê no Senhor Jesus não vive pela lógica. A lógica está dizendo não dá, mas a fé está dizendo dá sim. A lógica está dizendo eu sou fraco, mas na fé você está dizendo o que Paulo disse: no Senhor eu sou mais do que vencedor. Na lógica o médico disse não tem mais jeito, mas na fé você está dizendo eu tenho o médico dos médicos. Na lógica está dizendo o mundo está em crise, o Brasil está em crise, as portas estão fechadas.
mas pela fé você está dizendo: tudo eu posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está de repente na lógica, passando por lutas e dificuldade, mas no Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e é o socorro presente no momento da angústia. Viver pela fé, irmãos, é sair da lógica e entender que Deus é Deus de provisão. Versículo 39 diz: E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu ao território de Magdala. Meu irmão, minha irmã, esse é o nosso Jesus, que nós temos que confiar. O Senhor da multiplicação, o Senhor da solução, o Senhor que nós temos que chegar nele pela fé e dizer: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não posso, mas o Senhor pode. E fazer o que o apóstolo Pedro disse: lançai a ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de todas. Medita mais, que Deus te abençoe. Se você puder compartilhar, compartilha. Mais pessoas estarão sendo beneficiadas com esta palavra. E Deus te abençoe. A gente aguarda você neste final de semana na Igreja Brasil para Cristo, bairro Santa Paula, rua Cinamon 160, bem próximo ao posto de saúde. 19h30. Vamos orar? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, que o Senhor leve o teu povo, Senhor, a entender a importância de nós vivermos pela fé, de nós confiarmos de que o Senhor é o Senhor das coisas impossíveis, e de que agindo o Senhor Deus, quem impedirá? Abençoa aqueles que estão acamados, hospitalizados, aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que precisam de um milagre. Deus, entra com a providência. Aonde está chegando este momento de oração, chega também em nome do Senhor a paz, a proteção e a comunhão. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te guarde. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém e graças